Sobre posições da circunferência, seja com ponto, seja entre a reta, já peguei algumas imagens aqui prontas, não ficaram tão boas a impressão, mas acho que dá para entender bem, melhor do que eu desenhar, né? Então, o ponto P, ele pode pertencer à circunferência, estar em cima, interno que é estar dentro e externo que é estar fora. Quando ele pertence, a distância, né, do centro à borda da circunferência, a extremidade, é igual ao raio. Quando ele é interior, é menor, né? Tá aqui, ó, menor que o raio. O raio tá aqui, igual ao raio. E quando é exterior, o raio acaba sendo menor que a distância do ponto à reta. Para retas e circunferências, nós temos a nossa reta tangente, que tem um ponto em comum, então a distância do centro à reta é a mesma coisa, igual ao raio, tá aqui. Quando é secante, eu tenho dois pontos de intersecção na circunferência, então a distância fica menor que o raio, né, do centro à circunferência. E quando é externo, ó, não tem nenhum ponto em comum aqui, não toca, não rela, não passa, né? Qualquer dessas palavras, né, independente do linguajar, cabem aqui. Então, posição de um ponto à circunferência é pertence, interno e externo. Já das retas e circunferências, fazendo uma analogia lá com a trigonometria, nós temos tangente, um ponto, secante 2 e externa nenhum. Aí, dando sequência no mesmo tópico, nós temos as posições entre as circunferências. São secantes, elas podem ser secantes, né? Se intersectar e ter dois pontos comuns, cada uma com seu raio, podem ser iguais ou distintos, então, dois pontos. Elas podem ser tangentes, segue a lógica da circunferência reta. Elas podem ser tangentes externas ou internas, então elas possuem um ponto em comum. E as disjuntas, né? Elas são exteriores, aqui, né? Não tem ponto em comum, ou pode ser interiores. Circunferência, né? Lembrando que eu não estou falando de círculo, porque circunferência é só a delimitação do espaço e círculo eu estou falando de interior. Se fosse círculo, aí teriam pontos em comum. Aí tem um outro caso que eu gosto muito de falar, que são as circunferências, que tem mesmo centro e diferentes raios, né? Aqui raio 1, raio 2, vai aumentando. Aí eu trouxe um aqui e ficou clarinha a impressão. Então, raio 1, raio 2, raio 3, raio 4. Então, eu posso fazer N circunferências, e aqui está no plano cartesiano, e manter o mesmo centro, né? Só vou abrindo a ponta seca do compasso. Ficam com o mesmo centro. Fazendo lá uma ligação lá com a minha geometria plana, essa área aqui, ó, que se forma entre as duas circunferências, a gente denomina de coroa circular. Para descobrir essa área, a gente faz... descobrimos a área da maior e da menor, né? Trabalhamos com a subtração aqui para saber o que sobra, né? Enfim, é mais ou menos isso, é trabalhar sempre em função do raio. Secante, 2, tangente, 1 ponto. E as disjuntas exteriores ou interiores, ou exteriores em si, não tem ponto comum. Beleza? Concêntrica, mesmo centro. Concêntrica, mesmo centro.